Bom, olá a todos. Então, vamos para a nossa primeira aula agora normal do nosso curso à distância aqui de metalurgia física, né? Então, como a gente passou para vocês na ementa, esse primeiro tópico que a gente vai cobrir então é a estrutura dos metais, mas com muita ênfase em princípios de difração de raio-x. Esse é um tema que, dependendo do seu background, você pode já ter visto muito sobre isso. Dependendo do seu background, você pode não ter visto quase nada. Então, essa aula é o jeito que eu escolhi fazer. Eu vou dar aqui os princípios, né, bem essa parte de o básico da difração de raio-x, e essas referências que eu coloco aqui, elas vão bem mais a fundo no tema. Infelizmente não dá tempo de eu entrar muito a fundo na videoaula. Eu encorajo fortemente vocês a irem atrás e lerem esses livros, tá? Esse primeiro aqui, ele é um livro bem mais recente. Esse autor, o Mark de Graaf, é excelente. Ele tem vários livros nessa área de cristalografia, de fração. Esse livro é muito bom. É uma leitura um pouco longa desses capítulos 11 e 12, mas eu sugiro muito fortemente, se você vai trabalhar com difração, é uma boa referência para ser lida. Essa segunda referência também é excelente, o Kulit, mas esse é o livro mais tradicional. Ele é bem mais antigo, essa aqui é uma edição mais nova que foi revisada, mas ele é um livro mais antigo. Não estou falando isso como sendo uma coisa ruim, mas às vezes é um tema que não mudou tanto com o passar desses anos, mas alguns exemplos e algumas ideias mais novas, de novas técnicas, novos métodos complementares de computação, essas coisas, estão um pouco mais atualizados nesse livro aqui do De Graaf, tá? Mas os dois são excelentes para a teoria de difração de raio-x, os dois servem muito bem. Bom, então, por que estudar difração de raio-x? Por que por que a gente analisa um material por difração de raio-x, né? Então a gente já viu naquela nossa aula curta, né, que os nossos materiais metálicos quase sempre estão organizados na forma cristalina, quando eles estão no estado sólido. Então os átomos vão ter esse arranjo periódico no espaço, né, seja ele, aqui alguns exemplos, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, para materiais puros, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas no final dessa aula. Mas independente da estrutura que ele tem, a gente usa muito esse tetraedro na ciência e engenharia de materiais para se tratar de como a estrutura ela vai afetar diretamente as propriedades, né? Isso também está interligado com o processamento ele afeta a estrutura, né? Mas é a estrutura que define a propriedade. E essa estrutura aqui, a gente pode pensar nela desde o nível atômico ou subatômico, ou seja, como esses átomos, que aqui a gente representa como bolinhas, mas a gente sabe que é né, principalmente quem é da física, sabe que isso aqui é muito mais complexo que isso, são densidades eletrônicas, que é o jeito mais convencional de se descrever isso aqui, né, a estrutura do material sólido, regiões, né, com elétrons mais concentrados, menos concentrados, e todas essas propriedades eletrônicas ditam como a ligação química dos átomos foi feita dentro desse material. E a gente pode pensar que essa característica de como as ligações químicas foram feitas e se dão dentro desse material sólido, isso vai determinar ou pelo menos afetar fortemente todas as propriedades desse sólido, tá? Então, essa relação estrutura-propriedade é muito forte e o meu material pode ter propriedades completamente diferentes se os átomos estão em um arranjo atômico ou em outro arranjo atômico, olhando aqui duas estruturas cristalinas, né? Eu conseguiria fazer um exemplo bem besta, que seria puxar ele em uma certa direção. Então, se eu puxo nessa direção ou nessa direção na diagonal das faces, eu consigo ver que as densidades atômicas são diferentes.
Então, provavelmente as propriedades vão ser diferentes, a resposta do material vai ser diferente a essa solicitação externa que eu coloquei, se ele tiver com esse arranjo, se ele tiver com esse arranjo. Não só a questão da posição dos átomos, mas também o que eu tenho aqui, se esses átomos são todos iguais ou se eu tenho uma solução sólida. Então isso aqui está tentando, essa imagem da direita está tentando representar que qualquer posição atômica aqui pode estar ocupada ou pelo átomo amarelo ou pelo átomo azul, com diferentes probabilidades. Aqui seria uma solução sólida de 25% do azul e 75% do amarelo. Isso também vai ter, aqui eu afetei a estrutura, afetei as ligações químicas, eu vou afetar as propriedades. Ou eu posso pensar numa outra situação, que esses átomos agora não estão mais em solução sólida desordenada, eles foram para uma posição específica dessa estrutura cristalina. Então, aqui os átomos amarelos indo para as faces e os azuis indo para os vértices. De novo, eu tenho aqui agora uma estrutura cristalina diferente da de cima, eu vou ter propriedades totalmente diferentes. Então, em se falando de propriedades dos materiais, é fundamental a gente conhecer a estrutura. E para conhecer a estrutura, a nossa principal ferramenta, ou pelo menos uma ferramenta muito importante que a gente tem, é a difração. Nessa aula de hoje a gente vai focar um pouquinho mais na difração de raio-x, mas não é o único tipo de difração que a gente tem para determinar a estrutura dos materiais. A gente também tem difração de elétrons e a difração de nêutrons, principalmente essas três. A gente vai focar na difração de raio-x, que é o método mais difundido.